Olá, eu sou o Dr. Luciano Grise e hoje eu vim falar sobre insônia. A insônia é uma condição de queixa muito comum, atualmente. Pelo menos de a cada 10 pacientes que eu venho atendendo, 2 ou 3 estão apresentando essa queixa. A insônia em si, ela é definida como uma dificuldade de dormir, Há pacientes que têm a dificuldade de conciliar sono, ou seja, ela tem a dificuldade de iniciar o sono, ou por vezes ela até consegue dormir, iniciar o sono, mas no meio da noite ela acorda, se desperta e não consegue mais dormir. E essa causa em si, ela tem vários fatores associados, inclusive a condição de saúde do paciente. Pacientes obesos têm sim um distúrbio de sono, paciente que tem andado com um grau de ansiedade elevado, consumo de bebida alcoólica, cigarro exageradamente, café também, ou bebidas que tenham cafeína também pode ser um causador aí dessa instabilidade de sono, certo? E além disso, há também questões que são de cunho genético, familiar. Então tem algumas pessoas que já têm uma predisposição a apresentar a insônia. Quais são os principais sintomas do paciente que vai ali apresentar uma chamada insônia? Então, como eu já havia falado, o paciente pode ter uma dificuldade de iniciar e ou manter o sono. Esse quadro, quando tem uma persistência maior do que 3 episódios por semana, já configura sim aí uma insônia. Associado a isso, o paciente pode apresentar cansaço no pós-despertar ou realmente sentir sono, durante o dia, ficar cansado. Isso aí é um dificultador da qualidade de vida do paciente. O diagnóstico em si, ele é feito através, de uma avaliação, justamente com um médico capacitado para poder fazer uma anamnese ou seja, uma avaliação clínica bem feita, entender a situação que o paciente está inserido, saber se ele efetivamente tem fatores que possam estar prejudicando o sono, saber que se pode estar retirando esses fatores prejudiciais e em determinado momento fazer uma análise completa do paciente e também descartar as situações patológicas, Então alterações que são doenças propriamente ditas, que são necessárias intervenções terapêuticas. O tratamento da insônia, ela passa, ou seja, ela necessita de uma série de ações, ou seja, de um conjunto de ações para conseguir sim driblar essa condição de distúrbio de sono. Dentre eles, configura como principal start, o principal ponto de partida, a higiene do sono. A higiene do sono, ela consiste na orientação das principais ações que o paciente deve seguir para assim evitar a insônia e conseguir uma qualidade de sono adequada. Então, o adequado é que o paciente tenha um local de sono, ou seja, use a cama apenas para dormir, evitar comer na cama, evitar que o seu quarto tenha uma televisão, o quarto em si tenha uma composição de iluminação adequada, ou seja, quando vai dormir, o ideal é que esteja o mais escuro possível, isento de luz, porque isso também ocasiona uma série de alterações fisiológicas, que pode aí atrapalhar o sono. A temperatura do quarto, do local de sono tem que ser adequado. O horário que for dormir, na fase inicial, o adequado é que o paciente ele tente acordar no mesmo horário e aí ele vai ajustando o início do sono, ou seja, aí ele começa a se adaptar a ter o horário de dormir e o horário de acordar. Isso traz o hábito do sono adequado, porque ele vai estar ali definindo para o corpo dele, para a mente dele, o tempo que ele vai iniciar o sono, manter o sono e ter o despertar. A questão também de realização de atividade física é importante, mas no período adequado. Não é recomendado o paciente praticar atividade física ali pelo menos 4 horas antes de iniciar o sono, ou seja, se ele quer iniciar o sono e dormir por volta de 22 horas, então por volta ali de 6, 7 horas da noite não fazer atividade física, para poder ele não estar prejudicando o sono, porque quando faz atividade física tem uma série de alterações neurocerebrais, comportamentais, o organismo começa a produzir noradrenalina, uma série de substâncias que acabam afetando aí, deixando o paciente mais desperto. A indicação, de fazer atividade física no período matutino ou vespertino, justamente para evitar essa condição. Evitar refeição exagerada, então principalmente antes de deitar. A configuração de uma alimentação copiosa, ou seja, uma alimentação exagerada no período próximo ao dormir, pode sim prejudicar o sono do paciente, Então o paciente acaba por comer uma comida mais gordurosa em maior quantidade, e isso sim pode vir a provocar uma instabilidade no sono do paciente. Também, paciente que já tem uma predisposição a ter insônia, evitar ali um sono durante o dia, certo? Então evitar cochilos durante o dia, porque acaba a prejudicar o sono do paciente. Então essas são as principais ações para que consiga fazer uma higiene do sono. Ter esse hábito sempre com relação a utilizar a melhor forma, o quarto em si, então o quarto tem que ser destinado para o sono, para atividade sexual, e o paciente tem que tirar as distrações que vão acabar atrapalhando
atrapalhando. Então, já tem vários estudos que demonstram, que mostram que a luminosidade do celular, do computador, do iPad, da televisão, num período de que o paciente tem que iniciar o sono, acaba atrapalhando também. Dentre as medidas de prevenção, o paciente, como eu já havia falado, tem que seguir essas orientações de higiene do sono. É importante o paciente também fazer uma avaliação do seu grau de estresse, né? Então, justamente para ele tentar entender o que está ocasionando um fator de estresse maior ou o que está gerando uma ansiedade maior, para perpassar as orientações adequadas ali para a melhoria da qualidade de sono. Então, o ideal é tirar as distrações, tirar a televisão do quarto, não ficar mexendo no celular no período ali que precisa conciliar o sono. E, além disso, o paciente pode procurar ajuda médica justamente para fazer uma avaliação geral, né? Fazer uma avaliação para saber se não tem alguma coisa patológica, ou seja, alguma doença em si que possa estar a prejudicar o quadro de insônia do paciente. Bom, essas são as principais orientações com relação à insônia, uma questão muito comum no nosso consultório, que verificamos junto aos pacientes, ainda mais numa condição atual em que vivemos uma pandemia, o índice de estresse e ansiedade tem aumentado, isso não é incomum, e mesmo assim a gente precisa sim trabalhar com qualidade do sono. Agradeço, muito obrigado.